O que é destaque nesta quinta-feira? Ministro da Integração Nacional vem a Manaus para lançamento da campanha de combate ao Aedes aegypti. A população pergunta: vai ter luz hoje? Manaus viveu mais um dia de apagão, deixando a cidade sem água, causando prejuízo ao comércio e trânsito caótico, com enormes engarrafamentos. 74% das pessoas diagnosticadas com HIV no Amazonas são gestantes. Força-tarefa ameaça deixar Lava Jato se lei de abuso for aprovada. Pane seca derrubou o jato que matou 71 pessoas na Colômbia. Cerimônia emocionante recorda a vítima da Chapecoense em Medellín e na Arena Condá. CBF vai pagar 1,2 milhão de indenização às famílias dos jogadores e 1 ano de salário. Polícia Federal apreende 2 toneladas de drogas e pesado armamento no encontro das águas. Pânico em Novo Airão. 6 bandidos assaltam banco. Cercados pela polícia, usam clientes e funcionários como escudo para fugir. 2 pessoas foram baleadas na troca de tiros. Agora, no Jornal da Manhã, 5h48. Previsão do tempo. Nebulosidade variável com pequena chance inferior a 30% de chuva pela tarde. Temperatura máxima de 38 graus. É o que diz o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Mas o Climatempo diverge dessa previsão e fala que é de 60% a probabilidade de chover 59 milímetros. O que, se acontecer, nos remete a muita água, com temperatura máxima de 32 graus. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade. A umidade do ar é de 75%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Quinta-feira, 1º de dezembro. 335º dia do ano. Faltam 30 dias para acabar 2016. Dia de Santo Elígio. Também é o dia do casal, o dia do numismata e o dia internacional de combate à AIDS. O Rio Negro baixou mais 2 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem 17 metros e 78 centímetros. Registros da história. O que aconteceu nesta data? 1822, príncipe regente é coroado solenemente imperador do Brasil, já como Pedro I, na Capela Imperial. 1878 é instalado na Casa Branca, residência do presidente americano, o primeiro telefone. 1900, Amapá, território disputado pela França, fica com o Brasil em arbitragem da Suíça. 1902, lançamento da obra Os Sertões de Euclides da Cunha. 1903, o segundo filme de faroeste da história do cinema. O grande roubo do trem é exibido em Washington, nos Estados Unidos. 1955, em Montgomery, no Alabama, Rosa Parks recusa-se a ceder seu lugar no ônibus a um branco. Esse gesto deu início à luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. 1976, estreia no Brasil o filme Dona Flor e seus 2 maridos, com Sônia Braga, Mauro Mendonça e José Wilker. 5h51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Cerca de 100 moradores da comunidade Barão, no bairro da Raiz, interditaram as 2 vias da Costa e Silva, Avenida Silves, ontem à noite, em protesto pela morte de Maria Antônia Ferreira Cordeiro, de 46 anos, que foi atingida, como o Jornal da Manhã informou ontem, por bala perdida na noite da última terça-feira, durante tiroteio naquela área. A manifestação começou por volta das 19 horas. Os manifestantes atearam fogo em pneus e pedaços de madeira nos 2 sentidos da via. Segundo o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus Trans, o trânsito na avenida foi desviado para a Rua Maués, com a orientação dos agentes. A via foi liberada às 8h10 da noite. Pelo menos 15 viaturas da Polícia Militar foram acionadas ao local. Alberto Pellegrini, mais uma manifestação de protesto acontece na cidade com fechamento de rua. Bom dia. Bom dia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. E o que era para ser uma manifestação, Paulo, se transformou em vandalismo. Muito fogo na rua, depredação do patrimônio público. Para você ter uma ideia, Paulo, o ônibus da linha 708 foi quebrado, teve os para-brisas quebrados, os vidros laterais também quebrados, praticamente todo danificado durante essa manifestação. O ônibus que vai fazer falta à população, ônibus da linha 708, Paulo.
Manifestar é um direito das pessoas e tem todo o direito de fazer a manifestação, mas que seja pacífica, seja ordeira e não como aquelas acontecidas anteontem à noite em Brasília, com depredação do patrimônio público, invasão de ministérios e até a profanação da Catedral de Brasília. E lembrando que Brasília faz parte como arquitetura do mundo e está aí colocada como uma das cidades mais bonitas do mundo e que vem sendo depredada sistematicamente por vândalos, por bandidos travestidos de manifestantes. É lamentável. Peregrini, tivemos uma noite relativamente calma na cidade no que se relaciona a crimes. Pois é, Paulo, nós tivemos uma noite madrugada das mais tranquilas. O Instituto Médico Legal não realizou nenhuma necrópsia, nem por acidente de trânsito, nem tampouco por morte violenta, né? Nós tivemos aí uma noite madrugada das mais tranquilas, Paulo, não tivemos nenhuma morte no que se diz respeito à violência. Veio uma pessoa lá do quilômetro 19, de um ramal na M070, Paulo, essa pessoa foi fazer aquela ligação lá para puxar a energia para os ramais e acabou, infelizmente, morrendo de um choque elétrico. O rapaz tinha 22 anos de idade. Fora isso, Paulo Guerra, nenhuma morte registrada durante a noite madrugada. Morreu eletrocutado, seria isso, né, Peregrini? Isso aí, Paulo. Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco, mas antes perguntando a você, Peregrini, o transporte coletivo na cidade funciona sem anormalidade? É isso aí, Paulo, sem anormalidades. Nós já passamos na frente das garagens, como fazemos habitualmente, segundo a tua orientação. Nós passamos já na garagem da Eucatu, da Global, e observamos a saída dos coletivos dá-se de maneira tranquila nesse momento. Uma diminuição grande, Paulo, no número de passageiros, tanto no Terminal 4, por onde já passamos, e também no Terminal 5, na zona leste da cidade. É que muitos alunos da rede estadual já estão de férias, Paulo, e com isso a gente nota aí uma diminuição no número de passageiros, sobretudo de estudantes, logo no começo da manhã. Peregrini, nos chama a atenção uma informação que nos chega de uma confusão que teve numa feira. Um açougueiro estava em disputa por duas mulheres que vendiam açaí. O que foi que aconteceu, Peregrini? Disse que era açaí para tudo que era lado. Viraram, Paulo Guerra, a máquina de fazer açaí, era caroço para um lado, vinho de açaí para o outro e até um pouco daquela goma que eles colocam um pouquinho para engrossar o vinho do açaí. Sabe como é que é a malandragem, né, Paulo? Então, tudo isso rolou, a máquina de açaí saiu rebolando pelo asfalto numa disputa amorosa, num triângulo amoroso. O detalhe, Paulo, é que ele mantinha o relacionamento, o açougueiro, com as duas vendedoras de açaí. Elas não sabiam, mas todas as duas namoravam com o mesmo homem, um homem de 68 anos de idade. Uma tem 25, a outra tem 24, brigavam, rebolaram, acabaram com a banca de açaí devido a uma ter descoberto que as duas namoravam o mesmo homem. Paulo Guerra, bonito ele não é, mas açougueiro sempre tem um negocinho no bolso, né, Paulo? Pois é, Peregrini. Quantos anos esse açougueiro, Peregrini? Boa 68. Forma. 68? 68. Tá bem, né? 68 anos de idade. Pessoal, quando passa dos 60, rapaz, se acha bonito e arranja logo uma namorada. E esse daí já arranjou logo, foi duas, Paulo. Olhos verdes não, Peregrini? Não, Paulo Guerra, isso daí não tem olhos verdes, é menos perigoso. Esses dos olhos verdes são os mais perigosos que existem. Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite madrugada. Bom trabalho para você. Daqui a pouco a gente vai voltar com essas e outras informações, Paulo Guerra, dentro do Jornal da Manhã. Vamos trazer também as informações de pessoas que foram presas aí com pequenas quantidades em droga, mas estavam vendendo sim. Daqui a pouco essas e outras informações. E dizendo, Paulo, que aqui na Zona Leste, onde nós estamos nesse momento, tempo nublado, aqui nas proximidades do estacionamento do pronto-socorro João Lúcio, e com possibilidade de chuva para qualquer momento. Não sou meteorologista não, Paulo, mas tá cinzento por aqui, pode pintar água daqui a pouco. Já falamos sobre esse assunto ainda há pouco, com a meteorologia através do Climatempo prevendo 59 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva. O pior de tudo isso é que a água bateu no fio, a luz vai embora, apaga tudo. A Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA e SUAB, em parceria com a ADS, realizará a segunda-feira de produtos regionais para os colaboradores e comunidade adjacente nessa quinta-feira,
que é 1º de dezembro, também conhecida como hoje, de 10 às 15 horas, no estacionamento dos servidores, com entrada pelo bairro Ouro Verde. Servidores da CEINFRA e da SUAB, bem como moradores do entorno, terão acesso a produtos de qualidade com preços acessíveis, tais como bananas, laranjas, hortaliças, pimentas, queijos, peixes, entre outros produtos de agricultores da capital e dos municípios integrantes da região metropolitana de Manaus. Os motoristas do Amazonas poderão contestar as multas aplicadas pelo Departamento de Trânsito diretamente pela internet, sem necessidade de ir ao órgão, conforme o projeto de lei 141/13. Ainda é um projeto de lei que foi aprovado ontem pela Assembleia Legislativa, de autoria do deputado Luiz Castro, que é da Rede. O parlamentar explicou que o projeto assegura aos condutores a possibilidade de protocolo do recurso diretamente pela internet, sempre mediante certificação digital. O órgão deverá também disponibilizar a decisão na internet na íntegra. A notificação do resultado deve conter os fundamentos que levaram o julgador a decidir por determinado resultado. A entrega da segunda etapa da ligação viária Presidente Dutra e Orla, localizada na margem direita do Igarapé do São Raimundo, entre a Rua Oswaldo Cruz e até a Avenida Presidente Dutra, no bairro da Glória, será na próxima terça-feira, dia 6 de dezembro. A obra do governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus, integra o Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o PROSABIM 3. Com investimento de 25,59 milhões, a segunda etapa da ligação viária Presidente Dutra tem sistema viário que inclui calçadão, microdrenagem, meio-fio e sarjeta, iluminação pública, pintura de sinalização horizontal e vertical, ciclovia e urbanização da orla. Construída numa extensão de 825 metros, esta obra interligará a nova via ao bairro da Glória, melhorando o fluxo de trânsito do local. Do latim, requiem significa descanso. Uma missa da Igreja Católica oferecida para o repouso da alma de uma pessoa falecida, frequentemente usada no contexto de um funeral. Composta em Ré menor, Requiem é também a última obra de Mozart, uma das mais famosas justamente por não ter sido concluída por ele antes de sua morte, questionável. Esta mesma obra dá o nome, faz parte e inspira o último concerto da Orquestra Amazonas Filarmônica de 2016, que será apresentada no palco do Teatro Amazonas nesta quinta-feira às 20 horas. Na noite, os solos ficam a cargo da soprano Carol Martins, da mezzo-soprano Thalita Azevedo, do tenor Jeremi Vieira e do baixo Emanuel Conde, que cantam o Requiem junto ao coral do Amazonas, que tem a regência de Zacarias Fernandes. O maestro Marcelo de Jesus, que assina a direção musical da apresentação, será também o solista dos concertos para piano, apresentando inéditas cadências autorais. Nós temos informações lá de Manacapuru com José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Com a chegada do período natalino e festas de final de ano, são muitas as entidades que se solidarizam com os mais necessitados. Usam o lado filantrópico para ajudar aqueles que mais precisam, e essa movimentação já começou. Igrejas, associações, sindicatos, clubes e outros mais juntam forças e angariam alimentos e objetos de necessidades básicas para ajudarem aqueles que mais precisam. Porém, o que ainda não se vê é a costumeira movimentação de ornamentação com as luminárias natalinas, que todos os anos tem feito a cidade à espera da data mais importante do calendário cristão, o nascimento do menino Jesus. A grande árvore de Natal, que todos os anos é erguida na entrada da cidade como símbolo de recepção àqueles que visitam a Preserra do Solimões no período natalino, até o presente momento ainda não se tem notícia se a teremos este ano. Preocupação maior, Paulo, tem os funcionários públicos do município, que depois de tantas crises anunciadas pela administração municipal, que culminaram em atrasos de salários, eles temem que se repita novamente. Além da folha de pagamento, o 13º salário é dúvida para esses servidores públicos que este ano corre o risco de ficar sem sua ceia natalina. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6h07 em Manaus. Seria incongruente, o José Alberto Zegdeg, se a prefeitura não vai pagar nem o 13º, pode não pagar o 13º, fazer uma ornamentação de Natal na cidade. Seria muito incongruente isso. É bom esquecer esse negócio de ornamentação e tratar de outros assuntos mais sérios. Tudo é muito bonito, mas quando se tem dinheiro. O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas realiza nesta quinta-feira, 1º de dezembro, operação especial em postos de combustíveis para verificar possíveis irregularidades em relação à quantidade inferior abastecida nos carros. De acordo com o diretor-presidente do IPEM, engenheiro Márcio André Brito,
O Instituto recebeu cerca de 15 denúncias referentes a possíveis irregularidades em postos de combustíveis, disse Márcio Brito. A fiscalização em postos de combustíveis é feita diariamente pelos técnicos do órgão, porém temos recebido várias denúncias e iremos verificar cada uma delas para saber se há algum tipo de irregularidade. Se você está nessa prática, cuide-se. A fiscalização vai chegar daqui a pouco. 6:08 em Manaus. Nos últimos 10 anos, 3.506 pessoas receberam diagnóstico positivo para o HIV no Amazonas e 74 eram gestantes. O estado possui a terceira maior taxa de gestantes infectadas com HIV do país. Deste ano até junho, 134 gestantes já haviam recebido o diagnóstico. Os dados são do novo Boletim Epidemiológico de HIV e AIDS de 2016, divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde. Hoje, dia 1º, é celebrado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Segundo o Ministério da Saúde, o estado apresentou tendência de aumento nas taxas de detecção entre as gestantes nos últimos 10 anos. Saiu da taxa 2,1 em 2005 para 4,0 até o primeiro semestre deste ano. O Amazonas encabeça ainda o primeiro lugar do índice composto que leva em conta indicadores das taxas de detecção, mortalidade e primeira contagem de carga viral. Cerca de 400 policiais e bombeiros militares do Amazonas realizaram na manhã de ontem na Assembleia Legislativa ato público cobrando promoções, database e auxílio fardamento. Após o protesto que foi pacífico, os representantes da categoria se reuniram com alguns deputados para pedir que os benefícios sejam incluídos e especificados na lei orçamentária anual que será votada pelos parlamentares na última sessão deste ano. Os representantes da categoria foram ouvidos pelos deputados Cabo Maciel do PR, Platini Soares do Democrata, Alessandra Campeiro do PMDB, Sinésio Campos do PT, pelo presidente da Comissão de Finanças da Assembleia, deputado adjunto Afonso do PDT, e pelo líder do governo, deputado Davi Almeida do PSD. Sobre o assunto, o governo do estado informou que as promoções de praças da Polícia Militar não estão sendo possíveis porque o estado já atingiu o limite prudencial da lei da responsabilidade fiscal. A lei diz que o estado não pode ultrapassar 49% da sua receita corrente líquida com folha de pessoal. A previsão para 2017 é que o Poder Executivo exceda esse limite, o que obriga o estado a fazer ajustes na folha. O governo afirma que tão logo alcance o reequilíbrio das contas públicas, o plano de promoção, que tem como base a lei 9.044/2014, será retomado. De acordo com o governador José Melo, o estado pretende continuar honrando o compromisso assumido com estas categorias, mas depende do reequilíbrio das contas. Secretaria de Produção Rural de Iranduba realiza seminário para explorações de 2016 e discutir parcerias para o desenvolvimento do setor no ano que vem. J. Rai. A Secretaria de Produção Rural de Iranduba promove amanhã, a partir das 8 horas do dia, no auditório da Prefeitura, um seminário que vai reunir agricultores familiares, autoridades locais e de órgãos como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, SUFRAMA, Secretaria de Produção Rural do Estado, SEPROR, além de representantes da Assembleia Legislativa do Estado e da Câmara Federal. O secretário de Produção Rural do município, Adalberto de Araújo, explica os objetivos do seminário. Trazer as autoridades para ter conhecimento realmente das nossas ações e do que os produtores hoje precisam para alavancar a produção do nosso estado, da nossa região. Quais são as dificuldades maiores hoje enfrentadas pelo produtor de Iranduba? O escoamento da produção e a comercialização, os gargalos do nosso setor. Então é por isso que nós estamos buscando essas parcerias, e se a gente conseguir, nós vamos dar o que há de melhor para os nossos consumidores e com certeza trazer uma qualidade na economia do município no setor. Adalberto de Araújo disse também que, embora a Prefeitura de Iranduba tenha investido na recuperação de vários ramais, este ano houve perda de grande parte da produção de melancia por falta de condições de escoamento. Banana, laranja e limão, de acordo com o secretário, também estão sendo produzidos em grande escala no município. Ele disse que a reabertura da Central de Comercialização da Agricultura Familiar neste fim de semana por parte do governo do estado no quilômetro 2 da rodovia AM 070 traz grandes esperanças para os agricultores familiares. J. Rai,
para o Jornal da Manhã. 6h13 em Manaus. Compartilhar experiências da atuação militar em regiões de selva e apresentar ao mundo a produção da indústria bélica nacional estão entre os principais objetivos do 2º Simpósio Internacional de Operações na Selva e primeiro workshop Pro Amazônia, cuja abertura foi realizada na manhã de ontem no Centro de Convenções da Amazônia Vasco Vasquez. Com o apoio do governo do Amazonas, o evento, que se estende até esta sexta-feira, reúne representantes de 14 países, entre vizinhos europeus, asiáticos e americanos. Presente na abertura, o governador do Amazonas, em exercício, Henrique Oliveira, ressaltou a importância do seminário para o turismo de eventos no Amazonas e também para o fortalecimento da indústria local. Além de palestras de especialistas, foi montada no local uma exposição de produtos bélicos produzidos pela indústria militar nacional e internacional. A proposta é apresentar novas tecnologias que possam ser utilizadas também no âmbito civil. O comandante militar da Amazônia, Geraldo Antônio Mioto, ressaltou a importância da participação de vários segmentos do evento, incluindo pesquisadores, empresários, governos, civis e militares. Em um ano, o desmatamento na Amazônia aumentou 29%, de acordo com a estimativa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgada ontem. No período de agosto de 2015 a julho deste ano, uma área de 7.989 quilômetros quadrados foi removida da cobertura da floresta por corte raso, tamanho 5 vezes maior que o município de São Paulo. A marca de 7.000 quilômetros quadrados devastados não era atingida desde 2010. No levantamento anterior de 2014 e 2015, tinham sido desmatados 6.207 quilômetros quadrados. 6h14 em Manaus. Manaus ficou sem energia elétrica de novo em todas as zonas na tarde de ontem. Segundo a assessoria de imprensa do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o apagão ocorreu após o desligamento automático do linhão de 500 kW Tucuruí-Manaus, o trecho Oriximiná-Silves, que abastece a capital, às 13h09. As causas ainda estão sendo investigadas. A Eletrobras Amazonas Energia informou que o desligamento também afetou Iranduba, Manacapuru e Presidente Figueiredo. A falta de energia ocasionou muitos problemas ao trânsito, com enormes engarrafamentos pela falta de semáforos. Assim que houve a queda de energia, os reservatórios de água da Manaus Ambiental também tiveram o abastecimento interrompido. Esses apagões vêm se tornando rotina em Manaus. Será que vai ter luz hoje? Vamos aguardar. 6h15. A Secretaria de Educação do Estado decidiu prorrogar o prazo de inscrições do processo seletivo para as escolas estaduais de tempo integral até esta quinta-feira, após o apagão que atingiu Manaus ontem à tarde. Inicialmente, as inscrições encerrariam ontem. Ao todo, são 6.682 vagas que serão distribuídas em 49 escolas de 20 municípios, incluindo a capital. O Dia Nacional de Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue, Chikungunya e Zika vírus será nesta sexta-feira. No Amazonas, a campanha terá como ponto central a Escola Estadual de Tempo Integral Áurea Pinheiro Braga, no Santo Agostinho. O evento, coordenado pelo governo do estado e prefeitura, terá início às 11h e contará com a presença do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, e autoridades locais. Haverá entrega simbólica pelo ministro Helder Barbalho de veículos tipo doblô para as ações de vigilância dos municípios de Manaus e de Humaitá, que serão contemplados com o veículo cada 2 para o governo do estado para fortalecer as ações da FVS. Ainda no Dia Nacional de Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue, Chikungunya e Zika vírus, o governo do estado vai anunciar o lançamento do selo 2017 do Programa de Brigadas contra o Aedes aegypti, dando continuidade ao 2º ano do programa. O planejamento da FVS para 2017 prevê a ampliação do programa de 100 novas brigadas na capital e alcançar 100% dos municípios do interior. 6h17. Polícia. 4 homens ainda não identificados foram presos pela Polícia Federal ontem com aproximadamente 2 toneladas de drogas dividida entre maconha e cocaína pura. O material está avaliado em 14 milhões de reais. Parte dos entorpecentes estava sendo transportado por 4 brasileiros que não tiveram nomes divulgados em uma embarcação nas proximidades do Encontro das Águas. Os policiais federais apreenderam ainda granadas, um fuzil AR-15 e munições de grosso calibre. Conforme a Polícia Federal, essa é a maior apreensão de drogas realizadas no ano no Amazonas. De acordo com o titular da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, delegado Caio Avanço,
A prisão e a apreensão se deram devido a um patrulhamento de rotina de agentes federais iniciado pela madrugada. Pelo menos 6 homens armados com fuzis e pistolas entraram em uma agência do Bradesco em Novo Airão e fizeram clientes e funcionários reféns. Isso aconteceu por volta das 7 horas da manhã de ontem. Durante a fuga, os criminosos levaram 5 pessoas como reféns. De acordo com o delegado Glaucio Oliveira, titular da 77ª Delegacia Interativa de Polícia de Novo Airão, parte da quadrilha chegou na agência em um carro modelo Gol de cor cinza e placa não identificada. Os outros indivíduos estavam a pé. Juntos entraram no local e anunciaram o assalto, fazendo clientes e funcionários como reféns. Enquanto o grupo tentava acesso ao cofre do banco, as polícias civil e militar chegaram ao local, iniciando troca de tiros, onde um soldado da PM, identificado apenas como Halloween, foi atingido no pé. Uma funcionária da agência também ficou ferida. A polícia informou que 2 dos suspeitos foram atingidos. Durante a ação, a quadrilha pegou funcionários como escudo para que a polícia parasse de atirar e assim conseguissem fugir em 2 carros, levando 5 pessoas como reféns, sendo que 3 foram liberados logo em seguida. 2 homens, dentre eles um motorista de uma picape S10 que foi roubada pelo grupo na saída da agência, foram deixados na estrada que liga Novo Airão a Manacapuru. Peregrino, esses bandidos entraram por um ramal e teriam fugido em um barco, Peregrino. Que já estava esperando eles, viu, Paulo? Nós acompanhávamos toda essa situação ontem, o programa do Garotinho Valdir Corrêa ontem, absoluta primeira mão, já informaram sobre esse assalto, conversando inclusive com moradores ao vivo no local, no programa do Valdir, e naquela ocasião, Paulo, já se dizia que 2 pessoas estariam feridas, e assim foi, assim aconteceu. Na fuga, Paulo, eles pegaram um ramal no quilômetro 8 da estrada de Novo Airão. Esse ramal dá acesso também a um pequeno porto. Lá já havia uma lancha esperando. Daí eles conseguiram fugir, Paulo. Até o presente momento ninguém foi preso. Peregrino vai trazer agora as notícias da noite madrugada. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos começar falando de pronto-socorro. Pronto-socorro 28 de agosto, uma movimentação das mais tranquilas na noite e madrugada. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Aconteceu no bairro Jorge Teixeira, ali no bairro São Jorge. O homem apanhou e apanhou muito, Paulo Guerra, e aconteceu de novo, viu, Paulo? Isso vem acontecendo diariamente. O homem estava roubando celular e populares o pegaram e o agrediram violentamente a murros, chutes, socos e pontapés. Antigamente o pessoal era preso ali quando roubava uma bolsa, um celular, ficava só esperando a polícia. Agora não, eles estão apanhando e apanhando muito de populares, e foi o que aconteceu ontem lá na área do bairro de São Jorge. No pronto-socorro Platão Araújo, localizado na zona leste da cidade, movimentação também considerada das mais tranquilas. Tomavam um café hoje pela manhã, lá no Platão Araújo, agora mais cedo, junto com o doutor Daniel Roger, que é do SEMAN também, bati um papo com ele e ele me contava das coisas que vem acontecendo e nós conversávamos e eu fui dar uma olhadinha, Paulo Guerra, nas ocorrências da noite e madrugada. 2 pessoas deram entrada. Um homem deu entrada vítima de golpes de chave de fenda. Ele se meteu numa briga com um outro homem, e esse outro homem estava com uma chave de fenda na cintura e acabou golpeando por 2 vezes. As informações dão conta de que a briga começou após uma bebedeira no bairro Cidade de Deus. Pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, um homem identificado apenas como Paulo César. Como é teu nome? Paulo César. Ele entrou, pegou-lhe uma peia, mas pegou peia, apanhou a murros, chutes, socos e pontapés. Não se sabe ainda a motivação pelo qual o Paulo César apanhou e apanhou muito. Desconfia-se que esse Paulo César deve ter muitas estátuas em casa. Paulo César é morador do bairro Jorge Teixeira, não confundir com outro Paulo César daí da zona oeste da cidade.
Vítima de queda de moto. Um homem deu entrada no pronto-socorro João Lúcio por volta de 16h32. Era tarde de ontem. Ele caiu de sua motocicleta. Ele vinha em alta velocidade, conduzindo seu cavalo do cão pela Avenida Itaúba, quando de repente desequilibrou-se de sua moto, caiu no chão e já caiu morto. Aliás, já caiu ferido. O homem não morreu não, rapaz. Ele já caiu gravemente ferido, Paulo Guerra, e foi levado rápido também ao pronto-socorro João Lúcio, onde permanece internado. Não é dessa vez que ele vai partir. Caiu da moto, mas escapou com vida, porém muito machucado. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Noite e madrugada também tranquila no que diz respeito a ocorrências policiais. Entretanto, um adolescente de 15 anos foi apreendido na rua Antônio Lisboa, no bairro Puraquequara. Ele estava em uma embarcação, Paulo Guerra, estava cometendo aí atos, o negócio não estava bom pro lado dele não. Ele acabou sendo preso por policiais da 28ª SICOM. Roubo a ônibus. Juan do Nascimento Araújo, de 19 anos, foi detido na Avenida Constantino Neri após efetuar roubo a coletivo. Rouba um ônibus da linha 454. Com o detido foi encontrado um telefone celular da marca Samsung, daquele do modelo bonito, que era roubado de um dos passageiros. Ele foi detido. Já não é mais negócio para bandido roubar ônibus, roubar coletivo. Depois dessa ação da Secretaria de Segurança, Dr. Sérgio Fontes está botando no toco, está botando lá para baixo os índices de assalto a ônibus, depois da Operação Catraca, desencadeada pela Secretaria de Segurança, diminuindo e muito, acredito até que em mais de 70%, 80% o número de assalto a ônibus na cidade, depois da Operação Catraca, desencadeada pelo Dr. Sérgio Fontes, secretário de Segurança do Estado do Amazonas. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma noite madrugada das mais tranquilas na cidade. Nenhuma morte no asfalto, nenhuma morte por acidente de trânsito, ou tampouco por homicídio. Entretanto, Paulo Guerra deu entrada no Instituto Médico Legal o corpo de um rapaz de 22 anos de idade. Infelizmente, esse rapaz morreu eletrocutado, morreu vítima de choque elétrico. Tudo aconteceu no quilômetro 19, em uma comunidade na M010, município de Iranduba. O rapaz estava puxando energia para o ramal, quando de repente acabou pegando o choque, acabou levando o choque e foi morto na hora. Ele acabou morrendo eletrocutado devido a uma violenta descarga elétrica. Ele tinha apenas 22 anos de idade. Paulo Guerra, nos chega a informação de que houve um enforcamento. Uma pessoa cometeu suicídio num condomínio de luxo no Tarumã, ali no Parque dos Lagos. Um homem cometeu suicídio durante essa madrugada. Não foi identificado ainda, mas trata-se lá de um condomínio de alto padrão, lá no bairro do Tarumã, onde o homem cometeu suicídio e foi encontrado agora há pouco dentro de sua residência. Era por volta de 8h30 da manhã de ontem. Naquela ocasião, o programa do garotinho Valdir Correia informara que o homem havia sido baleado na Feira do Coroado. Naquela ocasião foi um alvoroço, muita gente, congestionamento de trânsito, todo mundo olhava para o homem dando os últimos suspiros. Respirava fundo, olhava para um lado, olhava para o outro. Ele havia levado 3 balaços pelo corpo. O SAMU deslocou-se para o local
e chegou rapidamente à Feira do Coroado. Quando o SAMU chegou, já não havia nada o que fazer. O homem tinha acabado de morrer. O crime aconteceu, repito, no bairro do Coroado. O assassino até o momento não foi identificado. O carro do Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo desse homem que tinha 41 anos de idade e foi assassinado na Feira do Coroado na manhã de ontem. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 68 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. 6h31 em Manaus, e a Polícia Federal está cumprindo nesse instante mandados da 8ª fase da Operação Zelotes em 3 estados. A Polícia Federal está cumprindo agora, nesse instante, mandados da 8ª fase da Operação Zelotes em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Pernambuco. A operação investiga organizações criminosas que atuavam na manipulação do trâmite de processos e no resultado de julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CAF. No total, são 21 mandados de buscas e apreensão e 13 de condução coercitiva nos 3 estados. Entre os alvos está o Banco de Boston, o Itaú, escritório de advocacia e de consultorias contábeis. Segundo a Polícia Federal, por meio de sua assessoria de imprensa, esta nova etapa da operação aponta a existência, entre os anos de 2006 e 2015, de conluio entre um conselheiro do CAF e uma instituição financeira. Portanto, a Polícia Federal está cumprindo nesse instante mandados da 8ª fase da Operação Zelotes em 3 estados. Os números das loterias. Vamos começar com a Quina, concurso 4.246, que acumulou. O prêmio para hoje pode ultrapassar os 10 milhões. A quadra saiu para 94 apostas, R$7.149,64 é o prêmio. O terno teve 7.420 ganhadores com premiação individual de R$136,14. Ainda teve Duque, Eduardo. 195.760 ruins de número, ganharam R$2,83. A Loto Fácil saiu para 2 apostas, uma do Rio de Janeiro e outra de Andradina, em São Paulo. Mas antes, vamos aos números da Quina no concurso 4.246, dezenas 25, 44, 59, 63 e 73. Repita, Eduardo. 25, 44, 59, 63 e 73. Os números da Loto Fácil foram 01, 02, 03, 04, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20 e 21. Saiu para 2 apostadores, como já falamos, Rio de Janeiro e Andradina, São Paulo. Com 14 acertos, 318 apostas, 1.649,22 é o prêmio. 13 apostas, 13 acertos, 12.537 ganhadores. O prêmio fixo, R$20. A Mega Sena no concurso 1881 saiu para um apostador lá da Bahia, de Salvador. Ele vai receber R$18.941,78. Ele acertou as dezenas 03, 10, 30, 44, 53 e 56. A Quina saiu para 44 apostas com um bom prêmio ainda, R$50.878,02. 6h37. Esportes. O Palmeiras anunciou no fim da tarde de ontem a saída do técnico Cuca. Em nota publicada no site oficial do campeão brasileiro desta temporada, o treinador atribui a decisão de não renovar o contrato por questões pessoais.
mas diz que voltará um dia. Ontem o Fluminense anunciou que Abel Braga será seu novo técnico. O Vasco contratou Cristóvão e o Atlético Mineiro acertou com Roger Machado. A prioridade da CBF no momento é dar suporte aos feridos e aos familiares das vítimas da tragédia da Chapecoense. Porém, a entidade deixou claro que não vai se opor a qualquer homenagem ao clube catarinense. A começar pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A assessoria de imprensa da Confederação afirmou que Chapecoense e Atlético Mineiro vão se encontrar na última rodada do Campeonato Brasileiro. A assessoria de imprensa da Confederação afirmou que Chapecoense e Atlético vão se encontrar e a partida está marcada para 11 de dezembro às 17 horas, hora de Brasília, assim como os outros confrontos do dia. A ideia é que seja feita uma homenagem na Arena Condá com participação direta do Clube Mineiro. Ivan Toso, presidente em exercício da Chapecoense, falou sobre a conversa que teve com Marco Polo Del Nero, presidente da CBF. Era uma noite em que 2 times brasileiros representariam o país em uma final sul-americana. No futebol, um trágico acidente aéreo da última terça-feira interrompeu o lindo roteiro que a Chapecoense escrevia na Copa Sul-Americana. Coube ao Mogi das Cruzes no basquete jogar não só por si próprio na noite de ontem, como também pelos milhões de corações machucados em todo o Brasil. Com esse espírito, o time paulista venceu o Bahia Basquete na cidade de Bahia Blanca, na Argentina, por 84-81, fechou a série melhor de 5 jogos em 3-0 e com 9 vitórias e 9 jogos foi campeão da Liga Sul-Americana pela primeira vez. As famílias dos 19 jogadores da Chapecoense mortos no acidente na Colômbia receberão uma indenização de um seguro pago pela CBF. O valor de cada indenização será de 12 vezes o salário mensal do jogador registrado na Confederação com um teto de 1,2 milhão de reais. O acordo não vale para direito de imagem ou outros contratos. A CBF também deve garantir o pagamento do salário dos jogadores às famílias durante um ano. Últimas notícias. A bolsa teve alta de 1,51% com 61.906,36 pontos. As ações da Petrobras saltaram mais de 10,6% e ajudaram a puxar o índice. Já no mercado de câmbio, o dólar caiu 0,25% e foi cotado a 3,387. IBGE divulga o desempenho da indústria em outubro. O setor está 20% abaixo do nível recorde atingido em 2013. A economia brasileira continua encolhendo e o PIB caiu 0,8% no terceiro trimestre em relação ao segundo. Na comparação com o terceiro trimestre de 2015, o PIB caiu 2,9%. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu cortar a taxa básica de juros, a Selic, em 0,25 ponto percentual para 13,75% ao ano. É a segunda redução seguida da taxa. Na última reunião em outubro, o Banco Central já havia cortado a Selic de 14,25% para 14% ao ano. O ex-presidente Lula foi ouvido ontem pela primeira vez pelo juiz federal Sérgio Moro como testemunha de defesa de Eduardo Cunha na Lava Jato. Em videoconferência, Lula respondeu às poucas perguntas do juiz em uma audiência rápida. Cunha, ex-presidente da Câmara, está preso desde 19 de outubro em Curitiba, acusado de propina e de usar contas na Suíça para lavar dinheiro. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, indicou não apoiar a intenção do deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, de revisar a decisão do STF sobre aborto. Para Maia afirmar entendimento de que não é crime praticar aborto nos 3 primeiros meses da gestação, a Suprema Corte legislou no lugar do Congresso Nacional. O Supremo deve decidir hoje se abre uma ação penal e torna a réu o presidente do Senado, Renan Calheiros, que é acusado de prestar informações falsas, usar documentos falsos e desviar verbas públicas. Um lobista da Mendes Júnior é suspeito de pagar pensão de uma filha do parlamentar. No total, Renan é alvo de 12 inquéritos no STF. Renan Calheiros vai comandar hoje no Senado sessão para debater o projeto que define os crimes de abuso de autoridade. O juiz Sérgio Moro é um dos convidados, além de integrante do Ministério Público e da OAB. 6h45. O presidente do Senado, Renan Calheiros, colocou em votação o requerimento de urgência para que o projeto sobre corrupção, aprovado na madrugada de ontem pela Câmara, fosse votado pelos senadores ainda na noite de ontem, mas não conseguiu. No painel eletrônico, 44 senadores votaram contra a urgência e 14 a favor. Com a rejeição do requerimento, o projeto anticorrupção foi encaminhado para análise da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde deverá ser debatido antes de ser votado pelo plenário. O presidente do Equador, Rafael Correa, pediu a renúncia de todos os seus ministros, uma prática normal para analisar o progresso e gestão no Executivo, informou nesta quarta-feira a Secretaria Nacional de Comunicação. O acordo de paz firmado com a guerrilha das Farc na Colômbia foi ratificado pelo Congresso após a aprovação por parte da Câmara dos Deputados na quarta-feira à noite.
um dia depois de ter passado pelo Senado. Por unanimidade do total de 166 deputados, os presentes votaram com 130 votos a favor e 0 contra, ratificando um acordo que põe fim a 52 anos de conflito armado. O partido governante da Coreia do Sul propôs nesta quinta-feira formalizar em abril do próximo ano a renúncia da presidente Park Geun-hye, envolvida em um grande escândalo de corrupção e tráfico de influência, fato que anteciparia as eleições para o mês de junho. O velório das vítimas do acidente aéreo que faziam parte do elenco da Chapecoense será realizado na Arena Condá. A Prefeitura de Chapecó oficializou a informação, mas a cerimônia ainda não tem data e horários confirmados. Os corpos das vítimas que faziam parte do elenco do time catarinense devem chegar a Chapecó na sexta-feira, e então os trâmites para o velório coletivo serão iniciados. A Arena Condá, Casa da Chapecoense, o Atanásio Girardot, estádio do Atlético Nacional em Medellín, receberam homenagens simultâneas ontem à noite aos 71 mortos do acidente com o avião que levava o time de Santa Catarina. O confronto válido como ida da decisão deveria ter começado às 21h45 de quarta-feira. Devido à queda da aeronave, não aconteceu. Os eventos de tributo se iniciaram cerca de uma hora antes do horário programado para o duelo e tiveram como ponto máximo justamente o minuto em que a bola deveria rolar. Na Colômbia, os torcedores carregavam velas acesas nas mãos, quando todos vestidos de branco. No Brasil, bandeiras e faixas cobriam a arquibancada. Durante um minuto, em respeito aos votos, não se ouviu nenhum pio nos dois estádios. Na sequência, em Chapecó, teve início uma salva de palmas, enquanto no telão da Condá passavam fotos e os nomes dos vitimados no acidente. A aeronave com a delegação da Chapecoense estava sem nenhum combustível ao cair. Aponta os resultados preliminares da investigação do acidente, divulgados na noite de ontem em Medellín, na Colômbia. Podemos afirmar claramente que a aeronave não tinha combustível no momento do impacto, disse Fred Bonilla, secretário de Segurança Aérea da Colômbia. A constatação da ausência de combustível se deu nas primeiras inspeções dos destroços do avião, afirmou Bonilla. Todos os 71 mortos na queda do avião da Chapecoense foram identificados no Instituto Médico Legal de Medellín, segundo informou ainda há pouco o Bom Dia Brasil. O avião caiu perto da cidade colombiana de Medellín na madrugada da terça-feira, deixando além de 71 mortos, 6 feridos. Com a identificação, os corpos das vítimas brasileiras passarão agora por tratamento para o transporte até o Brasil. Uma força-tarefa com funcionários da Embaixada Brasileira em Bogotá e no Itamaraty está na Colômbia ajudando as famílias nos trâmites burocráticos. Técnico da Polícia Federal Brasileira levaram a Medellín os dados biométricos das vítimas. O prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, também está na cidade para participar da liberação dos corpos das vítimas da tragédia. A tripulação do Avro RJ-85 da Companhia Aérea Boliviana Lamia pediu prioridade para pousar em razão da falta de combustível aos 48 minutos da madrugada. 4 minutos depois, aos 52 minutos, declarou emergência. Os procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato repudiaram o que chamam de ataque feito pela Câmara contra as investigações e a independência dos promotores, procuradores e juízes. Em entrevista em Curitiba nesta quarta-feira, eles criticaram as mudanças do pacote anticorrupção que foi aprovado pelos deputados à madrugada de ontem. O Ministério Público do Rio de Janeiro emitiu uma nota de repúdio afirmando que a atitude dos deputados significa o desprezo pela honestidade, pela decência e pelo anseio por justiça. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, emitiu nota dizendo que a votação colocou o país em marcha ré. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, divulgou nota oficial na qual lamentou a inclusão do projeto anticorrupção aprovado pela Câmara de medidas que, segundo ela, podem afetar a independência do Judiciário. Carmen Lúcia afirmou respeitar a separação de poderes, mas frisou que cabe ao Judiciário garantir a democracia. Ela disse que magistrados já foram caçados em tempos mais tristes e que se pode calar o juiz, mas não se conseguirá calar a justiça. 6h50. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Senado rejeita urgência para votar o pacote anticorrupção desfigurado e aprovado na Câmara. Folha de São Paulo. Janot critica a manobra de Renan e afirma estar estupefato com a Câmara. O Estado de São Paulo. O avião caiu por falta de combustível, conclui a Aeronáutica da Colômbia. Planalto Central, o Correio Brasiliense. Procuradores ameaçam renunciar devido a pacote anticorrupção. O Valor Econômico. Copom reduz taxa Selic para 13%.
13,75%. Estado de Minas. Nunca se conseguiu nem se conseguirá calar na justiça, afirma Carmen Lúcia. Jornal do Comércio no Recife. Nunca se conseguiu nem se conseguirá calar na justiça, afirma Carmen Lúcia. O Diário do Nordeste. Ex-policial acusado de matar estudante é absolvido. O Diário do Nordeste é de Fortaleza. Porto Alegre, 0 hora. Brasileiros reagem às mudanças do pacote anticorrupção com panelaço. Edições impressas locais, o Agora. A artesã morre ao ser feita de escudo por traficantes. Jornal do Comércio. Transporte de cargas amarga queda superior a 45%. Em Tempo. Região metropolitana sofre novo apagão. A crítica. Em pane e sem combustível. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Raio, Noticiário Policial com Alberto Pellegrini, operação de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral, com supervisão técnica de Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.